As pessoas estão vendo risco para a democracia onde não existe e não estão vendo risco para a democracia onde realmente existe. Vou tratar desse assunto nesse vídeo, vou dizer aonde está o risco para a democracia e vou dizer por que as pessoas estão vendo onde ele não existe. Antes, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos do canal. Bom, em primeiro lugar, as pessoas todo dia têm uma previsão de fim da democracia, que Bolsonaro vai dar um golpe, um autogolpe, que a democracia não vai acabar com um golpe, mas vai acabar do jeito que é na Hungria. Já gravei vários vídeos comparando o Brasil com a Hungria, são incomparáveis, né? Quando as pessoas mencionam a Hungria, elas não sabem o que realmente aconteceu na Hungria. Nesses vídeos eu digo o que aconteceu na Hungria. Não dá para comparar com o Brasil. O mundo húngaro é inteiramente diferente do nosso mundo, do ponto de vista cultural, institucional, né, do país, das condições, né, geográficas do país, enfim, isso eu já tratei. Né? O que acontece, tá, que as pessoas estão vendo o inimigo onde ele não existe? Todo mundo acompanha as mídias, né? Tem mídias de direita, mídias de esquerda, tem mídias que não se posicionam nem como direita e esquerda, ainda que tem um posicionamento implícito. Mas o fato é que sempre há um aumento do adversário, né? Por que isso? Isso é um fenômeno cognitivo, a psicologia explica isso. Você quer confiar numa mídia, você está longe, você não conhece o dono da mídia. Como é que o dono daquela mídia, o gestor daquela mídia faz para que você confie na mídia? Você tem como inimigo o governo Bolsonaro, então ela pinta um inimigo muito grande. Na hora que ela pinta um inimigo muito grande, você passa a confiar nela. Ela passa a te mobilizar, porque eu disse, pô, o inimigo é grande, eu tenho que enfrentar ele. Se ela pintasse um inimigo pequeno, um inimigo inexistente, você diria, ah, não, pô, pra que eu vou seguir essa mídia se o inimigo ele não é tão grande assim, eu não vou me mobilizar com isso. Então isso tem a ver com a necessidade das mídias de terem grande audiência, que é a coisa do acidente aéreo, né? Todo dia, né, se decolam não sei quantos voos, aterrissam todos com segurança. E você, se tudo isso fosse noticiado, você não viria, né? Dizer, voar é seguro, voar é seguro. E aí quando diz, teve um acidente aéreo, voar é inseguro, você, eu quero assistir. Então, está sob o governo Bolsonaro é inseguro, eles são imensos. Eles são poderosos, podem dar um golpe a qualquer momento, tem militares no governo. E aí o que acontece? Né? Você perde a análise verdadeira da realidade. Né? Você perde todas as sutilezas da realidade. Então a realidade é toda cheia de trincheiras. A política é cheia de trincheira, é uma guerra de trincheira, não é uma guerra em campo aberto. A guerra de trincheira é difícil avançar. Quando você avança, tem que cavar uma nova trincheira. Na hora que está cavando a nova trincheira, você pode ser morto. Então, a política é difícil. E a guerra de trincheira, está todo mundo entrincheirado aonde? Em instituições que são difíceis de mover. Então, quando você pinta para efeito da sua audiência e você consegue ter mais audiência, um inimigo muito grande, você ignora que se trata de uma guerra de trincheiras e que se trata de muitas instituições que impedem o inimigo de ser grande como ele é pintado. Então você perde a verdade do mundo, né? Que é o que eu sempre tento trazer no que eu escrevo no meu blog, nas minhas falas aqui em meu canal de YouTube. É botar os pés na realidade, para que você tenha expectativas verdadeiras sobre o mundo. Tem espaço para isso também, para essa audiência, tanto é que eu tenho ela. Tá? Bom, então esse é o primeiro aspecto. Está se vendo o inimigo onde ele não existe. Então o risco da democracia está onde não existe. E onde existe o risco da democracia? Nos cargos comissionados. Os cargos comissionados vêm aumentando no Brasil e não se trata de involuntarismo. Não adianta você culpar esse ou aquele governo por aumentar os cargos comissionados. Os cargos comissionados aumentaram na mesma medida em que aumentou o número de partidos políticos. Então eu vi isso, eu tenho essas estatísticas. Quanto mais partido político tem, mais cargo comissionado tem. Tem uma lógica para isso. Os partidos políticos, as coligações podiam lançar até as últimas eleições 150% de candidatos, considerando a vaga. Então tem lá uma coligação. Aquele legislativo tem 10 vagas, né? Então aquela coligação pode lançar 15 candidatos. Né? O número 100% mais 50. Tem aí uma outra coligação lança, outra coligação lança. Só que só vão ser eleitos 10.
E os outros que não forem eleitos, eles vão para onde? Vão para os cargos comissionados, porque eles ajudaram na eleição dos 10. Então, na medida em que se aumentou o número de partidos políticos, aumentou também o número de candidatos e aumentou o número de candidatos que não foram eleitos para alguma vaga. E aí, com isso, eles tiveram que ser abrigados no setor público e isso fez aumentar o número de cargos comissionados. Pois bem, Bolsonaro não tem partido, né? O PSL nunca foi um partido e ele depois rompeu com o partido. O partido do Bolsonaro são os militares. Então Bolsonaro começa a ocupar cargos comissionados com os militares. Estão dizendo que são 3 mil. Eu não sei, eu não tenho certeza disso. Mas não importa. O que aconteceu na Venezuela? O que acontece hoje na Venezuela? Os militares ocuparam o governo. É natural, num país que tinha corrupção entre os civis, que na hora que você ocupe o governo, essa corrupção atinge os militares. Tá? Por quê? Você está num cargo que vai distribuir recursos, vai alocar recursos, vai tomar decisões para onde vai o recurso da saúde ou o recurso da educação, e você está sendo pressionado por vários interesses. Interesses privados, interesses de associações, médicos, enfermeiros, empresas do setor de saúde, a própria sociedade, são sempre interesses privados. E aí, para alocar recursos, você pressionado por entes privados para alocar recursos públicos, a corrupção está sempre te rondando. Na Venezuela, no passado, essa corrupção atingia somente a políticos, somente a civis. Na hora que os militares ocupam os cargos, essa corrupção também entra no mundo militar. Tá? E aí o que acontece? Isso é um longuíssimo prazo, muito tempo de domínio de Hugo Chávez e depois Maduro. Então, lentamente, os cargos foram sendo, e o governo foi sendo ocupado por militares. E lentamente eles foram se tornando tão corruptos quanto os civis que antes ocupavam tais cargos. E aí eles não querem largar o osso, porque a renda deles aumentou enormemente. Uma das grandes dificuldades da democracia hoje na Venezuela é isto, que tem-se um governo com forte apoio militar, militares que ocupam muito o governo e que adentraram no mundo da corrupção. Então isso, a gente tem um vizinho com isso. Então isso para mim é uma preocupação, não é para hoje, não é para agora, mas nós precisamos ter a nossa antena ligada e já agir contra isso a partir de agora. Temos lá 23 mil cargos comissionados, Bolsonaro reduziu, depois voltou a ampliar. Vamos supor que 15 mil cargos comissionados sejam ocupados por militares, com o passar do tempo, nada disso ocorre de uma só vez. E também com o passar do tempo, a corrupção adentre o mundo militar. Todos aqueles, ou a grande maioria dos que vão ocupar nessa situação hipotética os 15 mil cargos. Eles não vão querer largar o osso, não vão querer sair do governo. E aí está o verdadeiro risco que corre a democracia brasileira. Não é nesse mês, não é no mês que vem, não é nesse ano, é no médio prazo. E aí eu volto àquilo que eu sempre bato, a tecla que eu sempre bato. Política é feita por políticos, política que coincidentemente são civis. Então as pessoas criticam o Centrão. O Centrão é isso, o Centrão é aquilo, o Centrão é isso. Você tem que escolher nesse exato momento se você quer que o Centrão ocupe os cargos do governo Bolsonaro ou não. Se você prefere que os militares ocupem os cargos do governo Bolsonaro. Não, na política é assim, é uma escolha trágica, você escolhe o mal menor. Se você acha que o Centrão é o mal, você tem que pesar. Há uma chance de políticos indicados pelo Centrão, de civis indicados pelo Centrão, ocuparem muitos cargos comissionados, ou a maioria deles. Se eles não ocuparem, os militares vão ocupar. Não tem, no momento é isto, é o que tem para hoje. O que você quer que aconteça? Que o Centrão ocupe ou que os militares ocupem? Para mim é muito claro a minha escolha. Eu prefiro que o Centrão ocupe. E por isso eu apoio a ocupação dos cargos comissionados do governo Bolsonaro por pessoas indicadas pelo Centrão e pelos partidos do Centrão. Eu não quero ver esses cargos ocupados por militares, porque eu estou pensando de médio e longo prazo, que seria muito ruim para o Brasil que nós caminhássemos para esse tipo de venezualização. Né? Militares ocupando o governo, se tornando corruptos e não querendo largar o osso de modo algum, porque a renda deles, nesse caso, vai aumentar muito. Então fique de olho nisso. Mire no inimigo real, não mire no inimigo ilusório. O inimigo ilusório é levado a você pelas mídias que querem audiência, que querem os cliques fáceis. O inimigo real, não. O inimigo real está aí, temos um exemplo vizinho ao nosso país. Tenho certeza que se você veio aqui até o final desse vídeo, você gostou do vídeo. Então comente,
Curta, é importante que você curta o vídeo, se inscreva no canal e o meu canal também tem assinantes. Os assinantes do canal me ajudam a me dedicar cada vez mais para este canal. Um grande abraço!